Cuidar até ao fim é a missão de muitos profissionais de saúde que zelam pelo bem-estar de doentes terminais. O enfermeiro é um desses profissionais que mais tempo passa à cabeceira do doente, criando muitas vezes laços que sobrevivem para lá da morte. Cada doente que parte é uma perda que os profissionais têm que gerir e tratar com a ajuda de psicólogos e psiquiatras. Fomos conhecer os casos de 2 enfermeiras e um médico cuja missão é preparar doentes terminais para a partida ou a travessia, como lhe chamam. Quando chega aqui, por vezes vem com umas expectativas completamente irrealistas, de cura mesmo, ainda expectativas de cura, expectativas de reabilitação, enfim. Nós não mentimos. Podemos, eventualmente, omitir algumas questões que possam causar sofrimento. E a questão da morte é trabalhada, e há formas de a trabalhar, sem dizer ao doente vai morrer. Em cada morte, aquilo que eu sinto muito é a minha proximidade também, quão frágil eu sou também. Também me pode acontecer isto, não é? Estou tão próxima. E isso leva-me, se calhar, a humanizar-me mais, a cuidar mais a forma como estou na vida, a forma como me relaciono com os outros, a intensidade da vida, não é? Isso é uma das coisas que nós aprendemos muito quando lidamos com o sofrimento. Quando a pessoa, de facto, é um bom profissional e se dedica, põe sempre afeto. Há uma relação que se estabelece muito forte. Para além disso, é como se nós estivéssemos a lidar com a nossa própria morte. Quando nós gostamos do outro, ao lidarmos com a morte, mostra-nos a nossa finitude, que a nossa omnipotência tem limites, que nós somos seres limitados, finitos, e que quando o outro morre, morre um pouco de mim, não é? Como o objeto amado que a gente perde, há um pouco de nós também que se vai embora. Fátima, Paula, Vítor são profissionais de saúde que no seu dia-a-dia fazem mais do que curar. Amparam quem já não tem cura. Preparam o quase sempre breve caminho dos doentes terminais até à morte. Então, bem disposto? Sempre, não é? Está com preguiça. Está com preguiça. Olha, dormiu bem durante a noite, Sr. José? Foi? E agora, dorzinhas não tem, não? Não. Se calhar já se levanta para ir ali à galeria, não é? Ler o seu livro, porque ele gosta muito de ler os seus livros. Sempre gostou muito. Exatamente. Aqui o nosso comandante. O comandante, Mário, todos os comandantes e Mários que enchem os quartos da Unidade de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idenha são seres humanos que viram fechar-se todas as portas da ciência. Sem cura, é entre estas 4 paredes que caminham para o fim inevitável. Aqui amparam-se os últimos passos, como quem ampara os primeiros. Os doentes chegam-nos numa fase muito avançada. Neste momento, e a nível nacional, e dando resposta às necessidades destes doentes, o tempo de espera para cuidados paliativos varia entre os 2 e 3 meses. 2, 3 meses em cuidados paliativos é muito. Portanto, o doente chega-nos na sua doença já num estadio muito avançado. Em que depois temos aqui pouco tempo, muitas vezes temos pouco tempo para tratar questões importantes como a preparação, como todo este percurso que é tão importante ser trabalhado. Quando estão na fase de negação, negam a doença, não aceitam, depois a pergunta a seguir que é clássica em todas as doenças crónicas graves, porque eu? E para o terapeuta, para o ajudante, para os familiares, é também imensamente difícil, portanto é uma relação tem que se estabelecer, uma relação que tem um cutelo, porque é uma relação a prazo. Houve uma situação de uma utente que de facto, durante o seu internamento, ela fez um período de aceitação da sua própria doença e houve uma altura em que ela, revoltada, dizia: mas porquê isto a mim? E dizia que Deus estaria com ela como se fosse aquele poema das pegadas na areia, como que a gente que conhecíamos, não é? Em que nos momentos difíceis Deus pega-nos ao colo, nunca nos deixa sozinhos. E quando eu lhe disse isso, de facto as lágrimas rolaram no rosto e eu senti sintonia também nesse aspecto. E eu penso que foi o momento de encontro em que ela se encontrou mesmo com ela e se calhar deixou desmontar as grandes resistências que estava a sentir naquele momento. E julgo que a partir daí a serenidade com que ela viveu o sofrimento foi outra completamente.
E eu própria também me aproximei dela de outra forma, não é? Pronto, neste sentido de que, de facto, Deus leva as pessoas ao colo, Deus não as deixa sozinhas na vida, e ela, sobretudo, acolheu isso com uma certeza muito grande, que até a mim me ajudou a crescer na fé. Eu costumo dizer que ganho mais do que aquilo que dou, não é? Os ganhos são maiores em termos pessoais, em termos até meus próprios psicológicos são muito mais. Nós aprendemos a olhar a vida de outra maneira. A forma como tentamos aqui que os doentes vivam cada dia é para nós muito compensador. Nós começamos a dar importância a coisas que antes não dávamos. Eu costumo dizer, a brincar, mas muito a sério, que até na fila do supermercado eu mudei a minha atitude, em termos de paciência, em termos de postura, das pequeninas coisas, dos pequenos acontecimentos, conseguimos fazer grandes momentos. A minha vida com os meus filhos é muito mais compensatória, consigo olhar para as coisas de outra forma. Aflita com a expectoração, foi na madrugada às 6 da manhã. E, portanto, passou para o cadeirão, foi? Passei ao cadeirão. Mas um bocadinho. Tive um bocadinho no cadeirão, depois fui para a cama outra vez. Tenho medo do sofrimento. Aliás, isso é uma experiência que nós temos aqui e é o que os nossos estudantes partilham connosco, quando se fala mais diretamente sobre o assunto, é o medo de sofrer para morrer. Eles pedem-nos sempre para não sofrer. Não ter falta de ar, não ter dor, não asfixiarem, que é o grande medo das pessoas. E da nossa parte há sempre esta preocupação de diminuir o sofrimento, para que o doente possa partir o mais sereno possível. Nem sempre isso é possível, mesmo até com fármacos potentes como os temos, não é? E às vezes há mortes que nos inquietam mais, assim como também pode haver histórias anteriores à morte e que nos ligaram mais àquele utente e sentimos mais a perda. Todas as pessoas que envolvem ou que estão na relação íntima com a pessoa que está em sofrimento e que vai partir num prazo mais ou menos longo ou mais ou menos curto, têm que estar preparados para saber lidar com essa situação, porque senão entram naquelas situações normais que é a depressão, a negação também que o outro vai morrer, toda esta sintomatologia reativa a uma situação muito concreta de perda. Eu costumo dizer que os doentes em cuidados paliativos estão desnudados, não há nada a esconder. A pessoa é o seu original, portanto, e mexemos com sentimentos originais, mexemos com a pessoa no seu puro. Há histórias de vidas com que nos identificamos mais, não é? Que nos fazem lembrar mais situações mais pessoais e com que nos identificamos. Mas eu recordo muito de uma doente que tivemos aqui e que me ficou marcado porque a família, entretanto, vai ligando e vamos ficando aqui com alguma ligação com estas pessoas, e era uma senhora que se queria casar pela igreja. Foi uma segunda ou terceira doente que tivemos, logo no início da unidade. A senhora queria se casar, o marido também queria fazer essa vontade, porque eles não eram casados pela igreja, e nós fizemos tudo para que isso acontecesse. Mas não fomos a tempo, não fomos rápidos o suficiente para celebrar o casamento da senhora, e a senhora partiu antes da cerimónia. E o marido e a senhora tinham pedido a mim para ser madrinha. E ainda hoje o marido liga todos os natais e pede para falar com a madrinha de um anjo. Temos variedíssimas situações bonitas que já aqui aconteceram. Tivemos aqui um doente connosco que um dos desejos dele era conhecer a águia do Benfica, a Vitória, e a Vitória veio cá. Tivemos uma senhora que se intitulava a fã número 1 do Malato. Andámos à procura do Malato imenso tempo, enquanto ela ainda tinha condições de interagir com ele. Não foi possível nessa fase, mas na fase mais final conseguimos entrar em contacto com o Malato, e ela só partiu depois de conhecer o Malato. E fez um último período de vida que nós chamamos de agonia, que são aqueles 3, 6 dias antes de partir, antes de morrer. Ela teve 15 dias que nós já não tínhamos explicação científica para dar às coisas, e quando veio o Malato, ela teve com o Malato, interagiu ainda um bocadinho com o Malato e depois partiu, passado 3 horas, com um sorriso. Conseguir que alguém aceite a sua própria morte e se resigne tem regras, etapas que vão sendo seguidas dia após dia, até ao fim. Aqui,
Às terças-feiras é dia de contar histórias de vida. Às quintas, imortalizam-se memórias. É a mesma forma de uma caixinha e que depois o doente deixa algumas coisas escritas dentro da caixinha para passar à família. Há doentes que deixam recados para filhos que ainda são pequeninos, para quando crescerem, para depois lerem. Os profissionais, o que nós fazemos muito em equipa é dialogar estas coisas, verbalizá-las e habitualmente fazemos um exercício que julgo que é muito importante para gerir o sofrimento, que é o que é que eu aprendi com este doente, o que é que ele me ajudou a ver a vida de outra forma. Às vezes basta pôr a mão na mão, por exemplo, não é? O contacto, a outra pessoa sentir que o outro está presente, que não está só na hora da partida, que tem companhia. Isto às vezes é fundamental e é o mais essencial. O outro sentir que não está só. Viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas. E dar vida aos dias, não é? E não dias à vida, é o que interessa aqui.